pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, dentro desse bloco, vou trabalhar com vocês a parte de inequações logarítmicas. Vamos dar uma olhadinha aí no que a gente pode ter de novidade, que cuidados que a gente vai ter que tomar aí caso na sua prova surja aí alguma questão tratando de inequação logarítmica. Reforço com vocês aí as redes sociais, quem quiser seguir tá lá o Instagram, é o @profbrunolima. E quem quiser pode se inscrever aí no meu canal, olha, basta procurar lá, Professor Bruno Lima. Dicas, informações, várias transmissões aí para ir tentando levar conteúdo para que vocês fiquem sempre por dentro do que pode aparecer nas provas. Então vamos lá. Brunão, o que é essa tal de inequação logarítmica? Está anotado para vocês aí, olha. Chamamos de inequação logarítmica toda... Aí já está anotado errado, né? Toda inequação... Corrige aí para mim. Toda inequação... O cara vai todo feliz mostrar a definição. A definição já está errada, né? Então tá lá, ó. Chamamos de inequação logarítmica toda inequação que envolve logaritmos com a inequação aparecendo no... Nossa, olha, a pessoa que digitou o texto estava realmente bem concentrada. Essa pessoa fui eu mesmo, confesso. Então você vai trocar para mim aqui com a incógnita. Com a incógnita aparecendo no lugar, tipo o jogo dos 7 erros. Deve ter mais alguns aí. Então vamos lá. Chamamos de inequação logarítmica toda inequação que envolve logaritmos com a incógnita aparecendo no logaritmando, na base ou em ambos. Tá, você mexeu daqui e dali, tem como traduzir? Tem, gente, ó, moleza, né? Vamos falar sério. O que é uma inequação? Inequação, a gente sabe que é uma expressão representada com um sinal de desigualdade. O que vai ser esse sinal de desigualdade? Pode ser o maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual. Beleza? E ainda tem o diferente, né? E ainda tem o diferente. Então todas essas expressões aqui, elas trazem sinais de desigualdade. Então aqui, por exemplo, tem o maior que, tem o menor ou igual, tem o menor que. E, de acordo com essa definição, para ser uma inequação logarítmica, eu teria que ter uma incógnita. Bom, primeiro, tem que envolver logaritmo, todas elas aqui têm logaritmo, e eu teria que ter a minha incógnita ou no logaritmando ou na base. Ou nos dois. Então aqui eu tenho, por exemplo, a minha incógnita no logaritmando, eu tenho a minha incógnita no logaritmando, eu tenho aqui a minha incógnita na base. Então pronto, são exemplos aqui do que nós podemos chamar de inequações logarítmicas. Ótimo. Se caísse assim na sua prova, estava lindo, né? Assinale a alternativa em que consta uma inequação logarítmica. Ah, pronto, maravilha. Só que claro que se aparecer na sua prova, ele muito dificilmente vai querer saber se você tem conhecimento sobre o que é uma inequação logarítmica. Ele vai querer a parte prática da coisa, né? Ele vai querer que você resolva a inequação. Então a gente vai ter aqui as condições para a gente poder resolver as inequações. Só chamar a atenção de vocês, moçada, por mais que pareça bobo, mas vamos lá, né? Muita gente acaba se confundindo realmente na leitura do sinal. Esse sinal que está aqui é o sinal de maior que. Perfeito? E esse sinal que está aqui é o sinal de menor que. Bem, eu quando era moleque, aprendi o seguinte: se eu riscar isso aqui e se eu riscar isso aqui, se quando eu risco aparece o 7, viu aí que tem meio que um 7 deitado, né? Se tiver o 7 é porque é o maior que. Se eu riscar e aparecer como se fosse o 4 é porque é o menor que, beleza? Não sei como você aprendeu e por mais que pareça, né, que não, mas eu sei que dá dificuldade até nessa interpretação. Pô, não, cara, chegou na hora da prova e não lembrava que sinal era esse. Então tá, aquele ali é o maior que e esse aqui é o menor que. Tudo bem? Ok. Então vamos para a prática. Quero trabalhar com a resolução de inequações logarítmicas. Dá uma olhada nisso aí. Caraca, esse bicho morde? Nada, moleza. Fácil pra caramba. Sabe o que você tem que garantir? Você tem que entender basicamente o seguinte. Se a base que você estiver trabalhando, esse cara que está aqui é a base, ok? A base. Ó, se a base que você estiver trabalhando for um número maior do que 1, você vai simplesmente manter o quê? O sinal da desigualdade.
Então repara, ó, aqui eu tenho base, base. E aqui eu tenho o sinal de desigualdade, tá vendo? Quando a base for um número maior do que 1, eu vou fazer com que esse sinal de desigualdade ele seja mantido. Então é lembrar basicamente o seguinte, base maior do que 1. Muito cuidado, porque muita gente confunde com a ideia de que a base tem que ser positiva. E aí, se você está me entendendo, a gente já sabe pela definição de logaritmo que a base, de qualquer maneira, ela tem que ser positiva. Você não vai ter base negativa. Então o que a gente vai ter aqui são essas duas divisões. Quando a base é maior do que 1 e quando a base é um número escrito entre 0 e 1. Então, se a base for um número maior do que 1, o que eu tenho que fazer? O sinal que estiver constando na minha desigualdade, eu tenho que manter. Necessariamente vai ter que ser o sinal de maior que? Com certeza não. Eu posso usar também o menor que, perfeito? Aqui eu estou só dando o exemplo com o maior que, para eu não ter que ficar escrevendo todo, gente. Mas se aqui fosse o menor que, eu iria concluir que o m é menor do que o n. Se aqui fosse o menor ou igual, eu ia pegar o m e colocar menor ou igual a n. Que história é essa de m e n? Calma, que eu vou te explicar. Fica só com o básico por enquanto. O que você vai ter que olhar? Olha para a base. Se essa base for um número maior do que 1, ou se a gente tiver de alguma maneira a garantia de que essa base tem que ser maior do que 1, a gente vai manter os sinais. A gente vai manter os sinais. É isso que eu quero que você guarde, beleza? Base maior do que 1 mantém o sinal da desigualdade. E quando a base estiver entre 0 e 1, você vai trabalhar com as desigualdades em sentidos diferentes. A gente vai trocar o sinal da desigualdade. Quando eu falo de desigualdade em sentidos diferentes, é tipo trocar, né, inverter, vamos colocar assim, né, para traduzir aqui, olha, inverter o sinal de desigualdade. Ok? E quando eu falo que elas têm o mesmo sentido, é como se fosse manter o sinal de desigualdade. Ok? Ah, tá bom, Bruno. Até aí foi, né? Tô aqui, ouvi você falar aí, mas me dá exemplo. Então tá aí, pediu, não demorar nem 2 segundos para te atender. Resolva para mim a seguinte inequação. Inequação logarítmica. Então tá lá. Log de x mais 2 na base 2 tem que ser maior do que o log de 8 na base 2. Como que eu vou fazer para resolver essa inequação logarítmica? Bruno, sabe o que eu fiz? Peguei e calculei aqui quanto que era esse logaritmo. Porque aí o log de 8 na base 2, eu já estou tirando onda. O log de 8 na base 2, eu sei que dá 3. Então, aí eu peguei e coloquei o 3 aqui, aí apliquei a definição. Não, deixa eu te falar, a gente vai sempre tentar fazer o contrário. A gente vai sempre tentar deixar log dos dois lados. Não que fique errado, tá? Você pegar e calcular. Mas eu estou te dando aqui um modelo, olha, de como que a gente tenta enxergar a resolução de uma inequação logarítmica. Tá vendo aqui, olha, que eu coloco para você log, 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 certo? Pô, Bruno, mas igual nessa que tá aqui, olha. O próprio exemplo que você colocou para mim aqui, por exemplo, olha. Você tinha colocado menor ou igual a 1. Pô, aí você está falando para mim que queria ter log de um lado e log do outro, mas já nesse exemplo que você me deu aqui não tinha log do outro lado. Mas a gente vai conseguir fazer isso aqui virar um log. Quando a gente tem aqui a base 4, a gente vai conseguir ver log de quanto na base 4 que dá 1. Perfeito? Então, na realidade, se liga no que eu estou te falando. Vai tentando pegar o passo a passo, depois se precisar volta e me acompanha de novo, porque isso aí é um processo, tá bom? O negócio é ter paciência. O que eu estou te falando então é que você vai tentar fazer isso, olha, colocar log dos dois lados. Aqui, repara, eu já estou com log dos dois lados. E aqui talvez seja até proposital por parte do cara que coloca uma situação como essa, porque realmente, olha, você consegue calcular quanto que é o log de 8 na base 2. Só que não é necessário, né? Porque é como se eu estivesse dando volta para o que eu preciso, que é chegar no que eu já tenho. Então, conclusão, gente. Se os logs já estão dos dois lados, você vai olhar simplesmente para o sinal ou para o valor da base. A base é 2. E se a base é 2, é porque essa base é um número o quê? É um número maior do que 1. Qual que é o combinado quando a base é um número maior do que 1? O combinado é manter o sinal da desigualdade. Como assim?
Ora, gente, se os logs já são iguais, eu precisaria só analisar agora o que está aqui dentro no logaritmando. E a minha dúvida, quando eu for resolver uma equação logarítmica, é ver se eu vou colocar que esse logaritmando é maior do que esse, ou que esse logaritmando é menor do que esse. Vai ser mantido o sinal se o sinal da base for maior do que 1. Se o número que está na base for maior do que 1, como é o caso aqui. Então a conclusão que a gente chega é que para resolver essa equação eu teria que dizer que x mais 2 é maior do que 8. Perfeito? E aí se x mais 2 é maior do que 8, é porque o x tem que ser maior do que 8 menos 2. E assim o x tem que ser maior do que 6. Beleza? A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. É legal você dar uma conferida para ver se esse seu conjunto de solução ele satisfaz a condição de existência do logaritmo, né? A gente não pode esquecer disso. Isso é perigoso mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, qualquer x maior do que 6 vai fazer com que isso daqui seja possível de ser resolvido? A gente vai ver que sim. Porque troca aqui, por exemplo, o x não tem que ser maior do que 6, troca o x, por exemplo, por 7. 7 mais 2 dá quanto? 7 mais 2 dá 9. Repara, 9 é um número positivo. Ah, legal. Se eu trocar o x por 10, pô, 10 mais 2 dá 12. Ah, 12 é um número positivo. Legal. Grosso modo, teoricamente, ainda mais na inequação, a gente tem que ficar muito ligado nisso. O que eu teria que fazer? Eu teria que testar a condição de existência da inequação antes de eu começar a resolver. Qual que é a condição de existência desse logaritmo? Olha, eu preciso que o que esteja aqui seja maior do que 0. Então você ia verificar que a condição de existência era essa, né? Olha, o x mais 2 tinha que ser maior do que 0. Então, o x, para início de conversa, para essa inequação ser possível de ser resolvida, eu precisaria que, para não contrariar aqui a história de que aquele número não pode ser negativo, né, ou igual a 0, para início de conversa, eu precisaria que o meu x fosse maior do que menos 2. Isso aqui é a solução da inequação? Não. Isso aqui é a condição de existência. É para a gente começar a conversar sobre esse logaritmo. Para esse logaritmo, para início de conversa, ele ter solução, ele ser possível de existir, eu precisaria que o x dele fosse maior do que menos 2. Aí eu resolvi a inequação. E a inequação atende perfeitamente à condição de existência. A inequação me dá a garantia de que o x tem que ser maior do que 6. Ok, como aqui o x é maior do que tinha que ser maior do que menos 2, x maior do que 6, está valendo. Então, o que eu vou colocar para vocês? Que o meu conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o meu x tem que ser um número maior do que 6. Pronto. Isso aqui é uma solução. Pode ser que apareça como uma representação na reta? Claro. Então, tá aqui, olha. Coloco o 6, por exemplo. E vamos colorir tudo que ficar à direita. Reparou ali que eu coloquei a bolinha aberta? Pois bem, bolinha aberta no 6. O que mais que eu poderia ter como representação? Eu poderia ter assim, né, olha. Colchete aberto no 6. No mais infinito. E colchete aberto também aqui, né, no mais infinito. Acima eu poderia colocar, olha, do 6 a mais infinito com parênteses, porque são notações de intervalo aberto. Bruno, por que essa bolinha ficou aberta mesmo? Porque aqui é só o maior que, não é o maior ou igual. Se fosse maior ou igual, tem esse detalhe. Ah, tem esse detalhe? Tem. Pô, nem lembrava. Pois é. Se tiver o igual, o que você tinha que fazer? Você tinha que colorir a bolinha. Se a bolinha tivesse colorida, é sinal de que o 6 ia fazer parte. Então, o meu intervalo seria representado com um colchete fechado. Ok? Então, olha, sobre o assunto inequação logarítmica, o que eu estou te falando? Não é dos assuntos mais comuns de aparecerem em prova, ok? Então, confie em mim. Se uma inequação como essa aparece numa prova, só o fato de ter aparecido, vamos por partes, né? O nível de desespero do candidato. Apareceu o logaritmo, 60% já pula a questão. Enfiou esse sinal de maior que, digamos que a gente chega a uns 90% que não vão conseguir resolver. Então você está brigando mesmo, assim, com quem está muito por dentro, que é, digamos, uma nata ali de uns 10% no máximo, estou falando sério. Dessa nata, você está dentro dos que agora conseguem resolver uma inequação logarítmica, que é uma coisa muito específica. Então, uma questão como essa que está aqui,
digamos o seguinte, dentro dos modelos de questões de inequações logarítmicas que a gente pode ter, essa daqui talvez seja uma das mais simples. Mas para uma prova de concurso, é um dos modelos de questões que menos aparecem, ou seja, acaba se tornando um dos modelos de questões mais complexos para a galera, beleza? Então, se você der conta de uma inequação como essa, você pode ter certeza que você já está indo muito mais bem preparado que muita gente. Se vai cair na prova, a gente nunca sabe, mas é fato que você estaria muito mais bem preparado. Então, passamos por essa? Ok, o que foi decisivo mesmo? A base. Cara, isso aqui ninguém, né? Tipo assim, quando que se você não tiver orientação, quando que você vai desconfiar que é a base que está decidindo a vida aqui? É esse cara que decidiu a questão do sinal, sacou? Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Vem comigo, ó. Olha isso aqui. Log de x menos 5 na base 1/2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. O que eu não quero que você faça? Ah, eu peguei e apliquei a definição aqui, olha. Peguei 1/2, elevei a 1, aí vou colocar que é menor ou igual a x menos 5, ou eu coloco que é maior ou igual? Aí vai começar a dar dúvida sobre o sinal. Então, o que eu te oriento? Mesmo quando aqui apareça com um número inteiro, você vai tentar escrever isso aqui como um logaritmo. Então, um logaritmo, vamos pensar, eu preciso escrever um logaritmo em qual base? Ah, pode ser a base 10? Ah, legal, você é daqueles que gosta de caçar um probleminha na hora da prova, né? Ah, tô precisando de alguém para enrolar um exercício, vou te chamar. Não é isso? Que aí você quer colocar aqui a base 10, que bacana. Não, vem cá, cola aqui comigo. Você vai escrever isso na base 1/2, né, filhão? Vai colocar a base 10 aqui para quê? Para ter que fazer mudança de base? Não. Coloca a base que você quer, que é a base 1/2. Aí, você precisa colocar um cara aqui, ó. Só que esse logaritmo desse cara tem que dar quanto? Tem que dar 1, que é o número que está aqui, certo? Então aqui, tenta entender, eu quero trocar esse 1 por um log de alguma coisa na base 1/2. Então esse 1/2 elevado a 1, que é o meu resultado, tem que dar quanto? Aí sim, por definição, qual que é a definição de logaritmo? Que a base elevada ao resultado vai me dar o logaritmando. Então, conclusão. Veja se está claro o que eu vou fazer aqui. Eu vou só reescrever. Log de x menos 5 na base 1/2 tem que ser menor ou igual ao log de 1/2 na base 1/2. Tá claro isso para vocês? Eu só troquei esse 1 pelo log de 1/2 na base 1/2. Conclusão, gente. Sempre que eu tenho, né, o logaritmando igual a base, é porque o resultado desse logaritmo dá quanto? Dá 1. Log de 5 na base 5. Ora, 5 elevado a quanto que vai dar 5? Ora, 5 elevado a 1. Então isso aqui vale 1, certo? Log de 10 na base 10. Ou simplesmente o log de 10, que eu tanto falo com vocês. Ah, quanto que dá o log de 10? Ah, o log de 10 dá 1. É por quê? Porque é o log de 10 na base 10. Perfeito? Pronto. Agora você ajeitou a inequação do jeito que a gente precisa. A partir do momento que eu ajeitei a minha inequação, eu tenho que mirar em quem? Eu tenho que mirar naquele cara, que se você não tiver noção do que está acontecendo, você jamais vai desconfiar. Você tem que mirar em quem? Na base. É a base que vai decidir o que você vai fazer com esse sinal. Que a sua dúvida na inequação é se o sinal vai ser mantido ou se você vai ter que trocar o sinal. E quem te fala se você mantém o sinal ou se você inverte o sinal da desigualdade é a base. Essa base que está aqui, repare, é um número que vai ficar entre 0 e 1. Se a base fica entre 0 e 1, qual que é o nosso combinado? Nosso combinado é que se a base ficar entre 0 e 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então está aqui, olha. Se a base está entre 0 e 1, eu vou ter que inverter o sinal. Ok? Inverter o sinal? Como assim? Agora você vai pegar esse cara, que é o x menos 5, esse cara que é 1 sobre 2, e a gente vai inverter o sinal disso aqui, olha. E agora a gente passa a resolver uma inequação de primeiro grau. Então tá aqui, ó. Eu vou ter isso. X menos 5 maior ou igual a 1 sobre 2. Ok? X menos 5 maior ou igual a 1 sobre 2. E agora a gente resolve, então, conforme eu falei, a nossa inequação de primeiro grau. Como que eu saio disso?
ora, pega esse 2 que está dividindo e vai passar para cá multiplicando. Se quiser, você pode olhar para aquele 1 sobre 2 como se fosse simplesmente 0,5, tanto faz. Então aqui eu vou pegar o 2, vou multiplicar por x menos 5. Isso daqui tem que ficar maior ou igual a 1, ok? 2 multiplicado por x menos 5 vai ficar 2x menos 10, maior ou igual a 1. Daí então 2x tem que ser maior ou igual a 1 somado com 10. Logo, 2x tem que ser maior ou igual a 11. E assim, o x tem que ser maior ou igual a 11 sobre 2. O que é esse x maior ou igual a 11 sobre 2? É como se fosse a garantia de que todo x tem que ser ali maior ou igual a 5 sobre 5, 5,5, né? Todo número que fosse maior ou igual a 5,5 faria com que aquele logaritmo ali ficasse menor ou igual a 1. Que o cálculo daquele logaritmo desse um resultado menor ou igual a 1. Só que, se você mostrar essa tela aqui agora, né, para uma pessoa que esteja passando aí sem nenhum conhecimento da matéria, e se essa pessoa estiver atenta, ela vai virar muito mais assim, pô, o que rolou aqui? Por que você trocou esse maior igual por esse menor igual por esse maior igual? Né? Porque, ó, tá aqui o x menos 5, você jogou o x menos 5 pra cá. Tá lá o cara tentando entender do nada, sem nenhuma explicação, né? Porra, tá aqui, ó, x menos 5, 1 sobre 2. Caraca, gente, mas por que o professor lá tava com menor igual e passou a ser o maior igual? Porque aí, esse cara que tá aqui embaixo, como quem não quer nada, só observando, a base, literalmente, foi a base para nossa questão. A base foi a menina que decidiu aqui. Como ela ficou entre 0 e 1, ela manda. A base é a que manda na parada. Então, ela que mandou. Tá ali menor ou igual? Me inverte aí. E a partir disso, a gente tem aqui então, olha, conjunto solução. X pertence aos reais. Tal que o nosso x tem que ser maior ou igual a 11 sobre 2. Ok? Posso colocar para vocês o 11 sobre 2 aqui na reta, certo? Então você pode colocar lá, né, tipo 0, o 1, o 2, o 3, 4, o 5, aqui vai estar o 6 e o 5,5, que é o 11 sobre 2, vai estar aqui, olha. Então o que eu vou fazer? Pega e a partir do 5,5 eu teria que colorir para a direita, certo? 5,5 que é 11 meios. Pode colocar também como intervalo, certo? De 11 meios até mais infinito, aberto no mais infinito, e aqui, como o intervalo é fechado, a gente não tem como usar o parênteses, ok? Então, tá feita essa que tá aqui. Ah, com um detalhe que é o seguinte, poderia ter dado ruim? Poderia. Como assim? Porque eu não sei se você já estava indo embora sem olhar para isso aqui, né? Como assim? Lembra da condição de existência do logaritmo. X menos 5, como ele é o logaritmando, eu preciso ter a garantia de que esse x menos 5 tem que ser um número o quê? Um número maior do que 0. Então, se o x menos 5 é um número maior do que 0, é porque o x tinha que ser maior do que 5. Cuidado, gente. Que aí quando eu faço essa explicação e volto aqui, tem muita gente que fala assim, ah, pô, é muito mais fácil resolver o exercício assim, só chegar aqui, que aí conjunto de solução então é x maior do que 5. Não, tenta entender a diferença. Isso aqui é a condição de existência que a gente fala, ou seja, para a gente começar a bater papo sobre a solução disso aqui, eu tenho que ter em mente que todo x que soluciona aquela equação tem que, para início de conversa, ser um número maior do que 5. Eu posso chegar aqui e resolver. Só que se o número que eu tiver encontrado como solução não atender essa condição básica de existência, como quase, digamos, de sobrevivência do logaritmo, não adianta nada você querer resolver isso, se isso daqui estiver pulando fora. Então, para nossa alegria, tá certo, né? Porque, olha, o x é maior do que 5 e o conjunto de solução que eu encontrei pede que todos os valores sejam maiores ou iguais a 5,5. Então, tá aqui sem problema, ok? Fechamos essa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada na letra C. Qual é que é dessa letra C aí, Brunão? Moleza para nós. Sério mesmo, essa que tá aqui agora já vai sair de boa, tenho certeza. Ó, temos inequação, perfeito?
Aqui a gente nem tem que ajustar a inequação, vamos combinar, certo? Porque nessa letra B aqui a gente ainda teve que fazer um ajuste para eu tirar aquele 1 e fazer aparecer um logaritmo. Aqui a coisa já está redondinha, ó. Está com log de um lado, log do outro. Olha para a base, que é ela que manda. Então, ó, essa base que está aqui é um número maior do que 1. Não vou nem usar a letra não, para não ficar confundindo vocês. Mas esse número que está aqui, olha, é um número maior que 1. Qual é a implicação da base ser maior do que 1 na resolução do meu exercício? Quando a base é maior do que 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o sinal da desigualdade. Se eu tenho que manter o sinal da desigualdade, é porque aí agora eu vou fazer o quê? Bruno, como que eu uso o log agora? Cara, você não usa o log agora. Essa é a sacada. A gente tem que lidar com ele, mas eu não vou usar o log. Quem que vai decidir a vida da minha equação logarítmica? Não é o log. É isso aqui, olha. É o 2x menos 1 menor do que 9. Ok? Então é o que eu estou te falando. O log leva a fama. Mas se a gente tem problema é aqui na resolução da inequação. Que pra gente aqui, nessa altura do campeonato, eu espero que já não seja problema mais. O que é o 2x menos 1 menor do que 9? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o 2x menor do que o 9 mais 1. Se o 2x é menor do que o 9 mais 1, é porque o 2x tem que ser menor do que 10. Logo, o x tem que ser menor do que 10 sobre 2, ou seja, os meus valores de x têm que ser menores do que 5. Pelo menos, isso é o que me diz essa parte aqui do meu exercício, ok? Que o meu x tem que ser menor do que 5. Aí se liga no que vai acontecer aqui. Vamos lá. Vi que a base era maior do que 1, mantive o sinal da desigualdade. 2x menos 1 menor do que 9, 2x menor do que 10, x menor do que 5. Só que aí vamos dar uma olhada na condição de existência do logaritmo. Aquele logaritmando que está ali, qual que é o combinado? O combinado é que aquele cara sempre tem que ser o quê, gente? Sempre tem que ser maior do que 0, não é isso? Olha como que o conhecimento sobre a condição de existência dos logaritmos é importante aqui numa situação de inequação. Então aqui de novo, aqui a gente volta a ter que olhar para o logaritmo. Então, logaritmo é o meu problema. Então você errou o exercício por quê? Porque não lembrava da condição de existência do logaritmo. Ótimo. Esse é um ponto que a gente percebe que geral erra mesmo. Que a gente está muito preocupado em resolver. Só que você tem que encontrar coerência nas coisas. Isso aqui soluciona essa inequação. Só que não necessariamente todas as soluções dessa inequação atendem às condições de vida do logaritmo. Então você tem que olhar para ele. Agora você dá uma atenção para ele. Então tá aqui, ó. Eu preciso que o 2x menos 1 seja maior do que 0. Perfeito? Se o 2x menos 1 é maior do que 0, é porque então o 2x tem que ser maior do que quanto, gente? O 2x tem que ser maior do que 1. E assim, se o 2x é maior do que 1, é porque o x tem que ser maior do que 1 sobre 2. Opa, espera aí que agora esses dois caras aqui estão querendo entrar em conflito. Esse e esse. Veja se você consegue entender por quê. Porque o cara que manda na vida do logaritmo está te falando o seguinte, olha, para mim, qualquer x maior do que 1/2 serve. Agora, para o cara que soluciona a inequação, o x tem que ser menor do que 5. E aí, só para você me entender, x menor do que 5, você concorda comigo, por exemplo, que o menos 1 é um número menor do que 5? É. Menos 1 é um número menor do que 5. Então soluciona a inequação. Tá. Beleza. Soluciona essa inequação. Agora, o x igual a menos 1 não soluciona o logaritmo. Por quê? Porque se você trocar o x por menos 1 aqui, faz essa conta comigo para você enxergar. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Conclusão, você vai chegar numa situação em que um logaritmando não existe, certo? Então agora eu vou ter que juntar as duas ideias. E aí
Eu vi aqui no chat, para quem está me acompanhando ao vivo, a palavra que eu precisava, que era o quê? Interseção. Esses dois caras que estão brigando, eles vão ter que chegar a um consenso. O que é o consenso no intervalo na matemática? É a interseção, né? O que está rolando é o seguinte, olha, a minha condição de existência está falando para mim o seguinte, olha, todo número maior do que 1/2 serve. Então, pela minha condição de existência, está aqui, olha, todo número maior do que 1/2 serve. Pela condição da solução da inequação, todo número menor do que 5 serve. Só que aí, o que acontece? Vão existir valores de x que atendem esse cara aqui, mas que não atendem esse. E vão existir valores de x que atendem esse, mas não atendem esse. Conclusão, eles vão ter que parar de brigar e chegar num acordo. O que a gente vai ver? Que na realidade, as duas coisas têm que ser satisfeitas, né? O meu x tem que ser maior do que 1/2, mas ao mesmo tempo tem que ser o quê? Menor do que 5. A conclusão que a gente vai chegar é essa, olha. Tem que ser maior do que 1/2, tem que ser menor do que 5. Como que a gente escreve isso? Desse jeito mesmo, né? Olha, solução x pertence aos reais, tal que o meu x tem que estar onde? Entre 1/2 e 5. Entre 1/2 e 5. Ó, tá aqui, tá aqui. Dessa forma, ok? Usando notação de intervalo, é como se fosse assim, né? Olha, aberto no 1/2, aberto no 5. E, com parênteses ainda, 1/2 e 5. Tudo isso que aqui serve. Perfeito? Então tá aqui. Um exemplo que a condição de existência, mais do que nunca, ela teve que ser levada em consideração. Bruno, mas tem hora que você está levando em consideração, tem hora que não. Não. Em todos os exemplos, eu comparei com vocês. Olha, chegou aqui, x maior ou igual a 11/2. A condição de existência foi satisfeita. Aqui, ó, descobri que o x tinha que ser maior do que 6. A condição de existência já estava sendo satisfeita. Por que aqui você não teve que fazer interseção? Porque aqui, olha, o cara falava que o x tinha que ser maior do que -2. Aqui falava que tinha que ser maior do que 6. Então, beleza. Como a solução é maior do que 6 e atende isso, então fechou. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Ah, o x tem que ser maior ou igual a 11/2. Como esse aqui pedia simplesmente que fosse maior do que 5, então já está atendido. Agora, aqui é que a gente tinha que ficar ligado, perfeito? Mas, de novo, gente, uma situação muito específica, tá bom? A gente vai dar uma olhada, a gente está vendo, está entrando aqui, né, nos detalhezinhos. Mas, enfim, né, não posso colocar para vocês aqui como grandes apostas, né, porque aí não sou eu que vou montar a sua prova. Mas que é fato que a gente tem vários outros assuntos que estatisticamente aparecem mais em prova do que questões de equações logarítmicas, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, se você está aí do outro lado, com toda a sua dedicação, com paciência para parar e olhar, se isso aqui cai, isso acaba sendo um presente para você que está realmente bem preparado, né? E tem hora que o examinador pensa nisso, em realmente selecionar quem de fato entendeu o edital que ele colocou. Vai que, né? Vamos fechar esse bloco por aqui. Já já a gente continua. Tudo de bom para vocês, um forte abraço. Valeu!